E aí, você já se perguntou por que algumas empresas crescem tanto, como a Tesla, a VEG, o Facebook e o Google, enquanto outras têm um ciclo de vida tão pequeno? Inclusive, algumas empresas crescem tanto, como o exemplo do Facebook, que chegam a processá-la por monopólio. É muito poder na mão da empresa. Se você quer saber o segredo dessas empresas para crescer sem parar, fica no vídeo que é disso que nós vamos falar. Então vamos pro vídeo. Fala galera, Diego aqui. Então, antes de seguir para o vídeo, eu agradeceria muito se você curtisse, seguisse o canal e ativasse a sineta para receber mais vídeos. Então vamos direto para o que interessa. As empresas de tecnologia vêm ganhando cada vez mais destaque na era da globalização. A vida moderna cria necessidade por determinados serviços que em épocas anteriores não eram cogitados, como e-commerce, a automação de carros, de residências e a difusão das redes sociais. Você provavelmente um dia já olhou para uma dessas grandes empresas, grandes ideias que fizeram sucesso, como o WhatsApp, parou e pensou: nossa, é uma ideia tão simples, eu já pensei nisso. Então, caraca, como que em um mercado tão concorrido, com tantas empresas semelhantes, uma Tesla consegue se diferenciar tanto? E a resposta para essas perguntas não é nada fácil. Na verdade, existem algumas características chaves que fazem aquelas empresas terem sucesso, inclusive o momento no qual o lançamento é feito. Mas, apesar disso, existem algumas características chaves dessas empresas que corroboram para elas se tornarem quem elas são hoje. E algumas dessas ações presentes na Nasdaq tiveram um desempenho marcante. Só para vocês terem uma ideia, a Amazon subiu 75% durante a pandemia, o Facebook 42%, o Google, que é a Alphabet, cresceu 41%, Netflix 28%, minha querida Tesla subiu 743%. Parece loucura, né? Empresas que já vinham há anos em alta, vem a pandemia, uma situação que era para ser complicada, e ela torna a situação das empresas ainda mais favorável. Na verdade, são empresas totalmente antifrágeis. Quanto maior a dificuldade, mais elas são valorizadas. E os segredos dessas empresas valem tanto para elas terem um crescimento sem fim, como na verdade tornam essas empresas mais antifrágeis. E esses segredos eu vou trazer aqui. E o primeiro deles é a inovação. Galera, o tema inovação é tão abrangente que eu poderia passar esse vídeo aqui todinho falando sobre inovação. Mas como o problema não é esse, de uma forma breve, inovação, diferente do que muitos pensam, não é criar algo totalmente do zero. Você pode inovar melhorando algo que já existe, você pode inovar solucionando um problema apenas de uma forma diferente. Não necessariamente você precisa criar uma ideia disruptiva para ser inovador. Pra vocês terem uma ideia, a Tesla não é uma empresa tão inovadora assim em trazer a ideia dos carros elétricos. Parece estranho dizer isso, né? Mas na verdade a inovação delas são nas baterias e na forma que elas abordaram o mercado de carros elétricos. Mas sim, já existiam diversas empresas de carros elétricos no mercado, inclusive a maioria é chinesa. O Google, por exemplo, não foi a primeira ferramenta a possibilitar uma busca de informações, mas a forma que ele fez sim foi uma inovação. Então isso quer dizer que ele inovou não na criação da ideia, da solução de buscar, mas na forma que foi feito. Os algoritmos dele possibilitaram uma busca muito mais limpa, muito mais direta, muito mais fácil. O Facebook é muito claro, já existia Orkut, já existia MSN, mas a abordagem do Facebook veio diferenciar. E logo após veio o Instagram, que facilitou ainda muito mais, tornou as interações muito mais fluidas, fáceis. E assim vai surgindo as inovações, não necessariamente você tem que criar do zero. E são essas pequenas inovações que vão surgindo nas soluções dos nossos dia a dias, nas soluções das nossas dores, nas dores dos clientes deles, dessas empresas, que permite com que elas se mantenham no mercado sempre de uma forma competitiva. Segredo número 2 é a mentalidade de longo prazo. Pode parecer que não, mas inclusive é uma das mais difíceis de se desenvolver. Isso porque está muito mais ligada à visão e valores da empresa, muito mais ligada a seus líderes, seus visionários e gestores do que do próprio operacional. E assim, é muito fácil pensar em longo prazo quando as coisas estão dando errado, né? Todo mundo vai e fala: não, tá dando errado agora, mas é porque eu estou focando a longo prazo. Não, eu comprei essa ação aqui agora, estou perdendo dinheiro, mas o foco é longo prazo. Quando está dando errado é muito fácil você dizer que tem uma visão de longo prazo. Mas e quando está dando certo? É muito mais difícil grandes empresas que estão tendo muito sucesso no hoje pensar a longo prazo. E por conta disso que a Blockbuster, que é um exemplo mais clássico para quem vai dar inovação, treinamento de inovação, faliu. Ela estava indo tão bem no seu mercado que ela rejeitou inclusive a inovação que surgiu na sua própria empresa. Ou seja, ela tinha inovação? Tinha, mas ela estava indo tão bem no hoje, vamos dizer assim, que ela rejeitou o pensamento de longo prazo, ignorou a inovação que estava surgindo dentro
da sua empresa e faliu. Então a principal lição do segundo segredo é você ter um propósito muito claro, segui-lo e não se desviar por nada, não se ficar conformado, ser ambicioso sim nas suas metas e nos seus propósitos. Empresas com propósito muito claro, elas têm uma visão já a longo prazo, e se elas têm uma cultura que faça todo mundo pensar dessa forma, pensar nos propósitos, pensar no porquê estão fazendo aquilo, elas conseguem seguir a longo prazo por muito tempo, sem se desviar e sem se conformar com hoje. Tá, mas isso está muito filosófico. O que é que eu posso fazer tecnicamente para me ajudar a ter uma visão de longo prazo? Muitas empresas hoje estão buscando criar setores de data science, análise de dados, deep learning, para poder achar tendências no mercado e para poder também analisar suas taxas de crescimento, suas próprias tendências dentro da sua empresa. Então, através do data science, eles conseguem ter uma visão melhor da realidade do hoje, da realidade do passado e prever o que pode ocorrer no futuro. Então isso ajuda a empresa a se manter alinhado com as tendências do mercado, conseguir aproveitar suas inovações e não cometer o erro que a Blockbuster, por exemplo, cometeu. E vamos ao segredo número 3, que é investimento em P&D. Você já deve ter notado que essas grandes empresas, muitas delas não dividem para os seus acionistas dividendos das suas empresas. Eles pegam esses dividendos e reinvestem nas suas empresas, o que possibilita um crescimento contínuo. E temos diversos exemplos de empresas que utilizaram os dividendos para investir no seu P&D e tiveram grandes resultados. E um dos maiores exemplos foi a Amazon, que em 2017 reinvestiu 16,1 bilhões de dólares no seu P&D. E como resultado disso, a Amazon Prime, concorrente da Netflix, que inclusive, pessoalmente, eu acho os filmes muito melhor. Netflix ainda ganha na série, mas nos filmes é Amazon Prime. Além disso, também houve uma melhora, claro, não necessariamente foi só investido no Amazon Prime, mas também em funções que melhoraram sua logística, que melhoraram seu marketing digital, melhoraram todo o seu negócio como um todo. No Brasil a gente também tem alguns exemplos, inclusive a Magazine Luiza, principalmente com a entrada da Amazon no Brasil, está investindo muito na sua inovação, no seu P&D e também até mesmo comprando outras empresas para se tornar uma empresa muito maior e muito mais capaz. E aí a gente entra no segredo número 4, que é aquisição e incorporação de empresas. Grandes empresas tendem a comprar empresas menores de áreas específicas onde eles não têm um know-how tão grande, ou até mesmo em áreas onde eles não estão tão desenvolvidos. É muito fácil usar exemplos das grandes de tecnologia porque é onde a gente vê com maior frequência. O Facebook, por exemplo, não dominava um estilo de rede social que o Instagram estava abordando. Então o Facebook foi lá, comprou o Instagram e integrou junto com o Facebook. Aconteceu a mesma coisa na tentativa de compra do Snapchat, só que nesse caso o Snapchat não vendeu e o Facebook foi lá e criou suas próprias ferramentas e acabou quebrando o Snapchat, quebrando assim, ainda existe, mas a mesma coisa. A Magazine Luiza também está fazendo muito isso no Brasil, está comprando desde empresas de data science a empresas de marketing digital e logística, tudo isso para aumentar a sua capacidade e conseguir uma maior abrangência em áreas que elas não tinham know-how tão grande. A propósito, seu core business é varejo, então elas conseguem dessa forma focar no varejo. E daí a gente entra no nosso quinto segredo que está totalmente relacionado, que é o outsourcing. O nome é bonito, mas não é tão difícil de entender. Você, como uma pessoa normal, acredito que você seja, você ao fazer uma atividade você consegue ter uma qualidade maior do que se fizer 5 ao mesmo tempo. Isso é normal. Isso é a mesma coisa para as empresas. Empresa como a Magazine Luiza tem seu core business como varejo. Se ela está preocupada em trabalhar bem a logística, o varejo, análise de dados, o marketing digital e mais infinitas funções, ela acaba perdendo o foco e desviando do que ela devia estar focando, que era seu core business. Empresas, quando começam a ficar muito grandes, elas começam a terceirizar funções para focar no seu core. Então é isso que é a prática do outsourcing. Então vamos para o segredo número 6, que é a experiência do cliente. Toda boa e grande empresa se preocupa com a experiência do cliente. Isso porque esse é um fator crucial que vai fazer se as empresas permanecem ou não no mercado ou se permanecem ou não competitiva. Então todas essas grandes empresas buscam sempre melhorar através de inovação, através de atos diferenciados, através de agregar valor, através de mudar toda a experiência, a embalagem, o produto ou o serviço para entregar uma melhor experiência para o cliente. Então esse também é um dos segredos das grandes empresas para continuar crescendo sem parar. E a experiência do cliente não se resume apenas no produto ou no serviço, tem uma coisa muito mais abstrata também que influencia muito na experiência do cliente,
que é o propósito da empresa. A empresa que consegue demonstrar seu propósito e conectar com seu cliente tem uma capacidade que nenhuma outra tem. A Apple, por exemplo, com seu slogan "Pense diferente", sempre atrai pessoas que buscam realmente o diferente. As pessoas que compram o Apple são fiéis e estão ali porque elas querem ser diferentes, elas querem mostrar ao mundo que elas são diferentes. E elas fazem isso através da empresa, através dos produtos da empresa. E isso é uma forma de criar a experiência do cliente. O que você está consumindo dessas empresas não é apenas o produto, mas o estilo de vida. E você consegue mostrar ao mundo através dos produtos que você faz parte dessa comunidade, que você faz parte disso. Então isso tem muito poder e é o que consegue fazer as empresas crescerem também sem parar. E vamos ao sétimo e último segredo, que é um supply chain eficiente. Você provavelmente já falou, já ouviu alguém falar o seguinte: caraca, velho, a Amazon é muito foda, entregou meu pedido em 3 dias, velho. Eu sou do interior, como é que pode um negócio desse? Muito foda. Eu aposto que vocês já passaram por isso e isso só é possível porque a Amazon tem um supply chain muito eficiente. O supply chain visa melhorar a logística e todos os aspectos relacionados a fornecedor, distribuidor, toda essa parte operacional que vocês conseguem imaginar. Tendo um controle da cadeia de suprimento, a empresa tem um negócio nas mãos e com os dados obtidos conseguem lançar estratégias para otimizar seus processos. E não é por nada que esse tema é tratado em toda pós-graduação ou MBA que você buscar em gestão de projetos, gestão de produto. Supply chain é um dos segredos das grandes empresas para estar sempre crescendo. Se você se interessa em se capacitar nessa área, eu vou deixar uns links aqui embaixo com algumas recomendações que podem ajudar você a melhorar seu negócio, a ser um profissional que trabalhe ajudando empresas a se desenvolver e muito mais. Confere lá embaixo. Então esse é o vídeo, não se esqueçam de curtir, seguir o canal, ativar a sineta e compartilhar o vídeo para que a gente continue se vendo e eu trazendo bastante conteúdo de valor para vocês. Então é isso, valeu!